Olá, sou o professor Wilson, estou aqui juntamente com o professor intérprete Vinícius para mais uma aula de História com vocês do 6º ano do Ensino Fundamental, anos finais. Hoje, preparei uma aula importantíssima para vocês e nós falaremos sobre o Império Romano, política, sociedade e cultura. E vocês vão gostar. Nesta aula, nós analisaremos o Império Romano do seu apogeu ao declínio e, por fim, a extinção do mesmo, seus aspectos sociais, culturais e seu legado. Este mapa, ele representa a extensão total do Império Romano. Se vocês observarem, o Império Romano conseguiu dominar boa parte do mundo antigo. E foi um império que teve muita conquista, muitos escravizados, muitas guerras, e a cultura também foi uma cultura que floresceu durante muito e muito tempo. Tradicionalmente, ou mitologicamente, nós temos o mito da fundação de Roma, que ela teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, os gêmeos eles foram atirados às margens do rio Tibre, a mando de seu tio Amulho, e foram salvos por essa loba, que inclusive os amamentou. E daí então tem essa fundação mística da cidade de Roma. Mas sabemos que algumas pessoas, historicamente nós sabemos que algumas pessoas se estabeleceram na região e começaram ali então a formular uma aldeia que virou a cidade de Roma e posteriormente o grande Império Romano. Uma coisa que sempre ficou marcado na história do Império Romano é a luta entre patrícios e plebeus. Nós já estudamos que os patrícios eram as únicas pessoas que tinham direitos políticos e outros tipos de direitos sociais também em Roma. Então, durante muito tempo, ela foi governada por esses patrícios. Já os plebeus, que eram uma classe pobre, não tinham direito. Então, essa luta ela foi provocada pela distinção que existia entre essas duas categorias sociais. Os plebeus, além de excluídos de qualquer magistratura, eles eram proibidos de contrair matrimônio, de se casar com os patrícios. E as dívidas que eles contraíam também, por essas dívidas eles podiam ser escravizados. Então eles eram muito sem recursos, eles eram constantemente escravizados, mas eles não permitiram que essa situação permanecesse. Então, houveram conflitos entre os plebeus e os romanos para mudar algumas características políticas. O que acontece? Cansados das promessas do Senado, os plebeus retiraram-se para o Monte Sagrado com o propósito de fundar uma nova cidade. Porém, os patrícios perceberam que sem os plebeus eles não conseguiriam manter a cidade que eles viviam e que eles construíram. Então os plebeus eles exigem dos patrícios, para poder retornar a Roma, que fosse criado um cargo, que é o cargo de tribuno da plebe. E foi a primeira vez que eles foram nomeados então para cargos políticos e com direitos políticos. E durante algum tempo, durante muito tempo na realidade, essas alterações elas permanecem. E, com a aprovação dos tribunos da plebe em 494, eles podiam propor leis e vetar aquelas leis contrárias ao interesse da plebe. A Lei das 12 Tábuas, que foram as primeiras leis escritas romanas, antes era somente da tradição oral, então com as leis escritas ficava mais fácil garantir, assim, os direitos dos plebeus. A Lei Canuleia permitia casamento entre patrícios e plebeus, a Lei Licínia Sextia proibiu a escravidão por dívidas e concedeu acesso à terra pública para os plebeus. E entre 449 e 300 a.C., foram aprovadas leis que aboliram a escravidão e permitiam o exercício de funções em qualquer magistratura por parte dos plebeus. Se nós observarmos, então, ao longo dessa história romana, nós veremos que a luta entre uma classe menos favorecida contra aquela classe que detinha todos os direitos, a insistência nessa luta para conseguir novos direitos faz com que essas coisas, com que a realidade social e política
de Roma muda, ela sofra alterações. E dentro dessa perspectiva, nós não podemos deixar de destacar a questão cultural, religiosa e cultural. Os romanos, assim como os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E aqui eu tenho o nome dos deuses gregos à esquerda, na coluna do meio o nome do equivalente desse deus na cultura romana, e à direita nós temos ali, digamos, a responsabilidade de cada um desses deuses. Nós não vamos observar nem comentar sobre cada um desses deuses. Vocês podem acessar a plataforma do Conexão Escola e vocês podem ler tranquilamente e perceber essas classificações que existiam entre esses deuses. O Império Romano, ele existiu do ano 27 a.C. até 476, onde acontece a queda do Império Romano e fica somente uma parte do Império até o ano de 1453 como o Império Romano do Oriente. Essa foto do Coliseu é justamente para mostrar o esplendor da arquitetura romana, da engenharia romana, há tanto tempo atrás ser capaz de construir muito bem esses edifícios. O Alto Império é um período de grande apogeu, onde o Império ele consegue crescer, ele consegue riquezas, ele consegue um grande afluxo de escravos, o comércio ele aumenta de forma vertiginosa e o intercâmbio entre as várias regiões do Império possibilita isso. Além disso, o Império ele cresce e esse crescimento do Império possibilita a entrada de novas riquezas, de novos escravos, uma nova onda de escravizados que manteria então esse Império funcionando. Como nós destacamos aqui, Augusto ele patrocinou artistas e escritores e implantou um amplo programa de construção de obras públicas, como teatros, templos, banhos públicos e aquedutos. Os banhos públicos e os aquedutos é uma forte característica dessa civilização romana, a questão da higienização. Eles eram acostumados, eles cultivavam essas qualidades e Augusto, então, ele faz essas obras públicas justamente para poder agradar a população romana. Em outra característica, nós temos o que é chamado de Baixo Império, quando o Império ele começa a entrar em crise e ele vai declinando cada vez mais. O Baixo Império, então, ele vai do ano 305 a 476 e foi um período que representa a crise do Império, a crise do escravismo. Como não havia mais conquistas de novos territórios, o Império ele não recebia afluxo de riquezas e afluxo de pessoas para serem escravos. Isso provoca um processo conhecido também como ruralização da economia. As pessoas vão em direção ao interior e vão em direção a viver junto a alguns nobres no interior para que fossem protegidos, então, nessa perspectiva também. O cristianismo ele foi uma religião presente no Império Romano durante muito tempo, durante alguns séculos. E ele passa, então, de perseguido, Os cristãos eles passam, então, de perseguidos a perseguidores. E justamente no Império Romano, o que acontece? O cristianismo ele passa também a ser considerado a religião oficial do Império. Eu gostaria de fazer uma indicação de um filme para vocês. Ele é um filme espanhol, de Alejandro Amenábar, chamado Ágora, em espanhol. Em português a tradução será Alexandria, e ele mostra bastante esse conflito dessa nova religião crescente do cristianismo dentro do Império, onde também nós temos elementos do paganismo, do judaísmo, e ele mostra muito essa perspectiva deixando de ser perseguido e passando a ser perseguidor. E no meio disso tudo nós temos a Raquel Weisz, que faz o papel de Hipátia, que era uma filósofa e dava aula na grande biblioteca de Alexandria. Então nós temos uma vertente científica também muito forte no filme, o que vale a pena que vocês estudem, que vocês conheçam. Culturalmente, as mulheres romanas, havia uma diferença entre as mulheres romanas plebeias e as patrícias. As patrícias casavam-se por volta dos 14 anos, e os casamentos arranjados pelos pais.
não precisavam trabalhar, tinham muito tempo livre para realizar diversas atividades. Já as plebeias tinham mais autonomia em relação ao casamento, casavam com quem quisessem, e muitas vezes os casamentos entre plebeus eram realizados para o casal dividir as despesas. A vida não era fácil no Império Romano para quem era plebeu. As crianças também eram educadas. Os meninos e meninas em Roma entravam na escola por volta dos 7 anos, aprendiam a ler, escrever e também recebiam noções de cálculo. Por volta dos 12, as meninas deixavam a escola e passavam a ser educadas unicamente pelas mães. Os meninos, então, aos 12, de famílias influentes, continuavam a estudar, aprendiam literatura, história e o idioma grego e também eram preparados para a vida militar. Em relação à cultura, não podemos esquecer as atividades de lazer. Nos momentos de lazer, os romanos assistiam às lutas de gladiadores, à corrida de biga e a espetáculos teatrais. Crianças romanas jogavam algumas das brincadeiras semelhantes às atuais. Bolinhas de gude, jogo de pedrinhas, peão, jogos de tabuleiro e brincadeiras com bola. Eventualmente, não como a bola que nós temos hoje, mas objetos similares. Nesta aula, nós estudamos sobre a sociedade romana e como ela era composta. Os patrícios concentravam a maior parte das terras, e a história dos romanos na antiguidade é constituída pelos períodos monárquico, republicano e imperial. Vimos que o latim e o direito romano são heranças, dessa civilização no mundo. E analisamos também o comportamento das mulheres e diferenciamos esse comportamento entre as plebeias e as patrícias. Nós encerramos por aqui e deixamos uma atividade para você. Como era o cotidiano das mulheres romanas? Havia diferenças entre mulheres patrícias e plebeias? Compare o cotidiano das mulheres romanas com as mulheres do Brasil atual e identifique mudanças e permanências. Essa é a nossa dica de atividade para vocês. Nós encerramos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e continuem conosco para a próxima aula.